Olá, esse é o devocional Graça e Paz da Igreja Presbiteriana em Humberto de Campos. Estaremos dando continuidade às reflexões no livro de Provérbios e hoje estaremos refletindo sobre o capítulo 8 e 9. E o capítulo 8 e 9 vai fechar uma sessão de apresentação sobre a sabedoria e os objetivos do livro de Provérbios. Então, o capítulo 8, mais uma vez, chama a atenção do ser humano para buscar a sabedoria com diligência e como algo mais precioso do que tudo na vida. Como também alerta àqueles que não buscam a sabedoria, em que a sua vida vai terminar em morte, aqueles que não buscam a sabedoria e que não vivem de acordo com ela. Nós sabemos que o mundo apresenta inúmeras formas de viver, inúmeras facetas da sabedoria. E como falamos no princípio, a sabedoria aqui nas escrituras apresentada não é a sabedoria conquistada pelos títulos acadêmicos. Também não é a sabedoria conquistada pela esperteza das pessoas, no sentido de que fazer negócios, às vezes de maneira corrupta e achar que está sendo esperto, mas a sabedoria aqui é a sabedoria que promove a justiça, o juízo e a equidade. A sabedoria que promove a obediência à palavra de Deus, a sabedoria que promove viver uma vida de paz e de sensatez aqui na terra. Então, o capítulo 8 nós podemos dividir em 4 partes sobre a sabedoria. A primeira parte fala sobre fala da sabedoria como uma pessoa. Então, nos primeiros versículos do capítulo 8 diz que a sabedoria clama pelas ruas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca junto às portas da entrada da cidade. Então ela clama para as pessoas em todos os lugares e ela ensina as pessoas a viver de forma prudente. No versículo 5 diz: entendei, ó simples, a prudência, e vós necios entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, e os meus lábios proferirão coisas reta. Então, é como se a sabedoria estivesse convidando você para que você viesse aprender a viver de maneira reta em um mundo de perdição, em um mundo de injustiça, em um mundo de corrupção. Então, a sabedoria aqui nesse capítulo, mais uma vez, ela se apresenta como se fosse uma pessoa te convidando para andar por um caminho reto, sensato e de paz. E a segunda parte desse capítulo que nós queremos, continua se referindo à sabedoria, mas ele fala do valor da sabedoria. A partir do versículo 10 diz: aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se compara com ela. Então, no versículo 19 também diz: melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. O meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Então a palavra de Deus está dizendo que melhor do que qualquer recurso que você venha conseguir aqui na terra, seja por seu emprego, seja por doação, ou seja qual for a forma que você esteja pensando na sua vida, de alcançar riqueza, honra, glória pessoal, a palavra de Deus está dizendo que a sabedoria ela está acima de qualquer objeto precioso que você venha adquirir aqui nesse mundo. Você pode adquirir um mundo de riqueza, um mundo de preciosidade, mas se você não tiver a sabedoria, isso não vai valer de nada, porque o seu caminho vai dar em morte eterna, em distanciamento de Deus, daquele que é criador e possuidor de todas as coisas. Então a terceira parte que se refere à sabedoria, ela está falando do tempo da existência da sabedoria. Então, a partir do versículo 22 diz: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo eu nasci, e antes de haver fontes carregadas de águas. Antes dos montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então, esse texto apresenta que a sabedoria está com Deus desde toda a eternidade. Ou seja, a sabedoria é eterna, assim como Deus é eterno. A sabedoria está na essência da pessoa de Deus. E essa sabedoria que Deus
oferece para cada um de nós, uma sabedoria que não tem fim. Os seus diplomas, os seus títulos, tudo que você vir possuir aqui, eles vão se acabar aqui mesmo. E às vezes você nem precisa ser chamado para a eternidade para que eles venham se acabar. Com o tempo eles podem ser desvalorizados e você pode perdê-los. Mas a sabedoria divina, ela é eterna e ela vai lhe guiar para toda a eternidade e vai permanecer para todo sempre. Então, o tempo da sabedoria é toda a eternidade. Ela não tem início e nem fim, porque ela está com Deus em todo o tempo. Ela está na essência da pessoa de Deus. E é essa sabedoria que Deus nos oferece. E essa sabedoria ela vai nos conduzir para a vida e nos garante vida eterna. A palavra de Deus diz que todos que recebem essa sabedoria alcançam o favor de Deus e acham a vida, versículo 35. Porque o que me acha a vida, e o que alcança favor do Senhor também acha a vida. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, ao aborrecer essa sabedoria que Deus oferece para mim e para você, você está aborrecendo a Deus e você está convidando a morte para a sua vida. E essa morte não é só uma morte física, está falando da morte espiritual. Porque uma pessoa insensata, que não se preocupa com a sabedoria divina, ela pode até ter mais anos de vida aqui na terra do que um justo. Mas a sua eternidade será uma eternidade de morte e não uma eternidade de vida. E o capítulo 9 continua dizendo que a sabedoria faz um banquete e convida todas as pessoas simples e que não têm conhecimento para participar desse banquete e aprender dela a viver de forma íntegra. No versículo 4 diz: quem é simples se volte para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Então está te convidando, está me convidando para nós deixarmos o caminho do insensato. Quem é o insensato? Aquele que não age com sensatez, aquele que não age com juízo, aquele que age conforme os seus próprios interesses pecaminosos, que não se importam com o que Deus quer para a sua vida, com a retidão, com a justiça e com a equidade de Deus. Então a sabedoria se apresenta aqui, preparando um banquete, nos convidando para comermos junto com ela, no sentido de aprendermos da palavra de Deus, nos saciarmos e deixar o caminho do perverso, abandonar o caminho de insensatez e viver um caminho de luz, que é o caminho de Deus. E por último, diz que negar a sabedoria é buscar a morte. E nós vamos ver isso no versículo 18, que diz: eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, o versículo 9 fecha dizendo isso. Então, nós queremos fazer uma conclusão do capítulo 1 até o capítulo 9, que é buscar a sabedoria, o entendimento, o juízo, aprender eles é o objetivo de Provérbios. E o início, o começo de tudo isso está em temer a Deus, que é a pessoa de Deus. Conquistar a sabedoria, ter toda a diligência e todo o esforço para alcançar essa sabedoria é um exercício que nós devemos fazer todos os dias, acima de qualquer riqueza que nós possamos ter nessa terra. E aquele que alcança terá vida, e aquele que a rejeita terá a morte. Que você venha buscar a vida e não a morte. Que Deus nos abençoe.